9 meses das eleições nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump levou a decisão sobre sua imunidade à Suprema Corte. Na semana passada, um tribunal de apelações decidiu que Trump não está imune a processos por supostos crimes que tenha cometido enquanto ainda estava na Casa Branca. A defesa de Trump recorreu à Suprema Corte, alegando que um julgamento criminal faltando poucos meses para as eleições afetaria radicalmente a capacidade do republicano de fazer campanha contra o atual presidente Joe Biden. Essa é a segunda vez que a Suprema Corte fica diante de uma questão histórica envolvendo o ex-presidente. Na semana passada, os juízes analisaram a decisão do Colorado, que considerou Trump inelegível por envolvimento na invasão do Capitólio em 2021. Essa decisão ainda deve levar semanas para sair. E vale lembrar, a Suprema Corte americana é formada por maioria conservadora, dado que o próprio Donald Trump fez as suas indicações e, com isso, conseguiu uma maioria conservadora em relação aos 9 membros da Suprema Corte. Vamos para a nossa análise aqui com Lorival Santana. Primeiro, deixar muito claro que são questões diferentes, né, Lorival? Dois temas sobre discussão na Suprema Corte, mas queria tratar desta nova questão. Trump querendo que a Suprema Corte o considere imune a processos e sob essa alegação de que, olha, não dá mais tempo para julgar. Como é que é a argumentação que ele está colocando nisso? A de hoje é assim, que ele está em campanha eleitoral e que uma condenação atrapalharia muito e o próprio processo, o andamento do processo, as audiências atrapalhariam muito a campanha dele. Né? E ele próprio é que tem feito questão de participar de audiências que muitas vezes ele não era obrigado a estar presencialmente, exatamente para capitalizar em cima dessa ideia de que ele é perseguido por uma justiça que é democrata e assim por diante. Um analista da CNN falou assim, então as pessoas vão poder argumentar que eu não posso ser julgado porque eu trabalho, eu sou ocupado, eu não tenho tempo, isso vai me prejudicar, né? Então, isso foi o que aconteceu agora. Na semana passada, sim, aí já era exatamente em cima da questão da imunidade, que aqueles atos de tentativa de reversão da derrota eleitoral, né? Ele dizia que estava ali justamente cuidando da integridade do processo eleitoral ao denunciar fraude e tal, e que aí por isso ele estava cumprindo o seu papel de presidente e não poderia ser julgado. Mas está bastante claro que o que ele quer é ganhar tempo, né? As pesquisas mostram que, inclusive uma pesquisa que saiu hoje, a primeira pesquisa, depois de um relatório que foi muito prejudicial para o Joe Biden, do Robert Hur, que é um procurador especial, que disse que o Biden os lapsos de memória? Não cometeu nenhum crime com relação a ter documentos sigilosos na casa dele, mas tem os lapsos de memória, é uma pessoa bem intencionada, porém com problemas mentais de memória. E aí é a primeira pesquisa depois disso que coloca o Biden com 34% e o Trump com 37%. O que é uma redução da margem. A pesquisa anterior do mesmo Instituto YZ para a Reuters dava 6 pontos de vantagem para o Trump. Ou seja, era fora da linha da margem que é de 2,9, a margem de erro. Agora está dentro, 37 a 34. Mas o dado interessante também é que metade dos independentes e 1/4 dos republicanos dizem nessa pesquisa que se o Trump for condenado por um júri, eles não votam no Trump. Agora, é claro que a eleição americana não funciona no voto popular, é evidente. Mas uma pesquisa recente, nos 7 estados, que são os estados pêndulos, que são os estados que decidirão a eleição, dizia exatamente a mesma coisa. Dava vantagem para o Trump, mas se ele fosse condenado, reverteria essa vantagem em favor do Biden. Quer dizer, a despeito do sistema eleitoral americano não ter como o fator decisório, né, o voto popular, né, são os votos nas coisas, mas há um pensamento mais ou menos comum
mesmo em estados diferentes. É isso. Porque esses estados pêndulos, eles são pêndulos porque eles são mais moderados. Assim, os eleitores republicanos são mais moderados e há muitos eleitores independentes. É por isso que numa eleição esses estados ajudam a eleger os democratas, noutra eleição ajudam a eleger os republicanos. Então, como eles são mais moderados, eles não apoiam o Trump de forma tão incondicional como em outros estados. E não apoiar de forma tão incondicional significa dizer, pera lá, eu não quero um presidente que cometeu um crime, né? E que isso está comprovado por um júri. Você sabe que o americano, de maneira geral, ele acreditava muito no sistema de justiça. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. Tem ainda, isso também demonstra uma confiança institucional, uma confiança nas instituições e no sistema de justiça. De uma parcela da população. Existe uma outra parcela que segue o Trump até o abismo, né? E o Trump, ele tem, ao longo de todos esses anos, procurado minar a credibilidade das instituições. É o caso da justiça e é o caso também das agências de inteligência, porque essas agências mostraram uma relação de promiscuidade de assessores dele com a Rússia, de Putin. Né? Isso lá em 2016, na transição, quando ele já era presidente eleito, houve reuniões que eram contra a lei americana. Um presidente eleito não pode fazer política externa, só depois de assumir. Então, e aí havia aparentemente até interesses comerciais de fazer uma torre Trump em Moscou, entende? Então, e uma complacência, uma simpatia do Trump pelo Putin, e chegou ao extremo de ele, ao sair de uma reunião com o Putin, afirmar o seguinte: o Putin me disse que ele não interferiu nas eleições de 2016 e eu não tenho por que não acreditar nele. Quem é que estava dizendo que ele tinha interferido? O FBI e a CIA. Então ele acreditava mais no Putin do que no FBI e na CIA. O detalhe é que essa interferência foi a favor do Sim, Trump. exato, Esse é o círculo ético de tudo que envolve o Trump, né? Igual agora. Não, eu estava protegendo a integridade do sistema eleitoral para provar que, na verdade, o Biden não me derrotou. Então, sempre tem um detalhe que prejudica um pouco. A escolha do dicionário Oxford que eu fiz menção não foi por acaso, que foi em 2016 e naquele ano teve aquela capa emblemática da Economist com a silhueta do Donald Trump e uma língua de serpente ali falando, e o título na manchete era The Art of Lie, a arte da mentira. Em 2011, a Hillary Clinton, como secretária de Estado, apoiou protestos que estavam ocorrendo em Moscou contra o regime Putin. E o Putin nunca perdoou a Hillary Clinton por isso. Sabemos que ele tem uma ótima memória para quem se opõe a ele, né? Já que a gente está falando dessa relação Trump com Rússia, Lorival, para a gente encerrar aqui, queria também pegar uma avaliação tua de uma frase recente, declaração recente do Trump em relação a membros da OTAN, que causou um impacto bastante forte, de que, olha, eu não lembro exatamente qual é o termo que ele usou, né? Quem está inadimplente com a OTAN, quiser atacar, ataque. Espera aí, a OTAN é para defender, é uma aliança de defesa. E é totalmente impreciso, porque os países que são membros da OTAN, eles não contribuem com a OTAN. É que existe uma meta da OTAN, há muitos anos, de que os países destinem no mínimo 2% do PIB para a defesa. É disso que se trata. E aí ele distorceu toda essa história como se fosse uma inadimplência realmente. Só que não é só a Europa que está interessada na defesa da Europa contra uma potência agressora como a Rússia. Os Estados Unidos também estão, porque se a Europa não contiver a Rússia, os Estados Unidos é que vão ter que conter. Sim. Sem dúvida. Sem falar do estímulo que isso pode dar para as questões China-Taiwan e por aí vai. Coreia do Norte. Bom, enfim. Aí tem um mundo todo de questões para serem debatidas.